Bom dia, bom dia, bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. E é assim que a gente começa o nosso dia de hoje, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, agradecidos pela vida, agradecidos pela nossa família, pelo nosso lar, agradecidos pela escola, agradecidos de coração, porque nós estamos bem e estamos saudáveis. Então, muita gratidão por isso, tá certo? Vamos acordar? Já acordou? Eu espero que sim. Não esqueça, se organize aí no seu espaço de estudo, pegue seu material escolar, assista os vídeos de hoje, preste bastante atenção na aula. Em seguida, faça as atividades que a Tia Nete pediu, colocou lá na agenda do dia. Capricha nessas atividades, faça seu melhor. E aí a gente se encontra para correção lá na aula do Meet, tá combinado? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender sobre tabelas e gráficos. Você já ouviu falar em tabela e em gráfico? Você sabe o que é uma tabela? Você sabe o que é um gráfico? Ainda não sabe? Tabela ou gráfico são desenhos geométricos e eles servem para organizar dados ou valores numéricos. Ai, ficou na dúvida ainda? Tudo bem, fica tranquilo porque nós vamos tirar todas as dúvidas hoje. Vamos ver agora, de fato, o que é uma tabela e o que é um gráfico de colunas simples e como nós utilizamos a tabela e o gráfico numa pesquisa sobre um determinado objeto. Como nós colocamos na tabela e no gráfico as informações coletadas nessa pesquisa. E a nossa pesquisa de hoje é com brinquedos. Olha que legal. Você tem brinquedos aí em casa? Você já contou a quantidade de brinquedos que você tem? Você já selecionou esses brinquedos? O que é carrinho? Quantos você tem? Tem bola? Quantas bolas você tem? Você tem bonecas? Já contou quantas bonecas você tem? Você tem Lego? Já contou quantos grupos de Lego você tem? Tem bloquinhos? Bom, independente do que você tenha, hoje nós vamos pegar essas informações e vamos colocá-las na tabela primeiro e depois vamos colocar no gráfico, ok? Vamos juntos? Muito bem. Estamos aqui vendo que temos vários brinquedos. Faz de conta que isso é uma caixa de brinquedos, tá bom? Como é que nós vamos organizar esses brinquedos em uma tabela, hein? Muito bem, vamos lá. Essa é uma tabela. A nossa tabela de hoje, ela tem duas colunas, tá bom? E aí nós vamos organizar numa coluna os brinquedos que nós temos e na outra coluna nós vamos organizar a quantidade deles, tá? Vamos começar? Nós temos aqui na primeira linha 6 ioiôs. Ioiô 6. Temos também 8 carros. Temos 9 bolas. Temos 5 bonecas. E temos 6 peões. E aqui, por último, na última linha, nós colocamos o total desses brinquedos. Muito bem. Brinquedos organizados na tabela. Agora nós vamos colocar esses brinquedos no gráfico de colunas simples e organizar esses brinquedos para a gente descobrir
qual quantidade é maior, qual quantidade de brinquedos é menor, se há quantidades iguais de brinquedos, ok? Vamos começar. Aqui nós temos o gráfico. E a primeira linha desse gráfico aqui embaixo, nós chamamos de linha horizontal, ok? Como eu disse, o gráfico de coluna simples, ele é formado por duas linhas, tá bom? Ele tem a linha horizontal, que é essa linha aqui embaixo do gráfico, e ele tem a linha vertical, que é essa linha que sobe, ok? Não menos importante, você pode estar dando um título ao seu gráfico. Esse nosso aqui, nós temos quantidade de brinquedos. É um gráfico sobre brinquedos, ok? Observe bem. Aqui, na linha horizontal, nós colocamos os brinquedos que nós temos aqui na nossa pesquisa. Na linha vertical, que é essa que sobe, nós colocamos a quantidade deles e você pode observar que está de 0, começa andando de baixo, a 9 lá em cima. Por quê? Porque 9 é a maior quantidade da nossa pesquisa, não é? Nós já contamos quantos brinquedos de cada tem. E nós vimos que temos 9 bolas. Essa é a maior quantidade de brinquedos, ok? Bolas está em maior número. Agora, para cada brinquedo, nós vamos dar uma cor e um quadradinho, ok? Um quadradinho para cada quantidade. Vamos ver como é que fica. Fica assim. Os quadradinhos verdes estão representando a quantidade de ioiô. Os quadradinhos azuis vão representar a quantidade de carrinhos no gráfico. Os quadradinhos vermelhos irão representar a quantidade de bolas que nós temos. Os quadradinhos rosa vão representar as bonecas. E os quadradinhos amarelo irão representar a quantidade de peão. Observe bem que nós temos agora formado no gráfico as colunas do nosso gráfico representando cada quantidade de objeto que nós contamos. Agora, o nosso gráfico vai ser finalizado. Vamos observar agora nele a quantidade que há em cada coluna, tá certo? Preste bem atenção. A maior coluna do nosso gráfico, qual é, hein? Você disse a coluna vermelha? Exatamente. A coluna vermelha que tem 9 quadradinhos, representando as bolas, não é? Temos também a coluna azul. É a segunda coluna mais alta e ela está representando a quantidade de carrinhos, com 8 carrinhos. Depois nós temos 2 colunas iguais, você tá vendo? Elas têm a mesma quantidade de brinquedo, que é a verde, representando a quantidade de ioiô, e a coluna amarela, que representa a quantidade de peão no gráfico. E a menor coluna, hein? Observe aí e me responda. Qual é a menor quantidade desse gráfico? A menor quantidade está na coluna rosa, que é a coluna que representa as bonecas, não é isso? Agora, nós vamos analisar as informações que nós temos prontinhas no nosso gráfico.
Nós concluímos o nosso gráfico e nós podemos dizer que quem está em menor quantidade são as bonecas. Quem está em maior quantidade são as bolas. Quem está em quantidades iguais, hein? No nosso gráfico, nós temos o brinquedo, que é o ioiô, e o peão, tem a mesma quantidade. E nós concluímos que nós temos ao todo, somando todas as quantidades, 34 brinquedos distribuídos no gráfico de colunas simples. Agora que você aprendeu a distribuir informações de uma pesquisa em uma tabela e a passar essas informações para um gráfico de colunas simples, é a sua vez de exercitar as atividades de hoje lá no seu livro de matemática. Vamos lá?